Glória a Deus. Querido, fala assim para o teu irmão, abra o teu coração para aquilo que Deus tem para a tua vida. Você que está online, abre o teu coração para aquilo que Deus tem na tua vida. Cadê o Gu? O Gu falou uma coisa que eu achei muito legal, e a gente não combinou e eu achei muito legal. Ele falou, Deus já escreveu uma história para mim, mas foi eu que no meio do caminho baguncei tudo. Deus já escreveu uma história para a minha vida e para a tua vida. E o caminho que Deus tem para nós, não são caminhos de destruição, de mal, de perda. O caminho que Deus tem para nós, são caminhos em direção a um destino onde o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Então, com certeza, o que o Gu passou não foi agradável, né, Gu? Não foi bom, não foi gostoso de sentir. Talvez o que você está passando não é gostoso, não é agradável. Mas o que eu quero falar para você é, permaneça na graça de Deus. O que é permanecer? É não se desviar. No final, é você entender que é só um processo que você está passando. E depois desse processo tem o cumprimento da promessa. Suporte. Você pode falar isso aí para o teu irmão? Suporte esse tempo. Amém? Suporte esse tempo. E tenha um coração grato. Sabe o que eu e você precisamos entender? Eu quero ministrar rapidamente. Já abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 17. A gente vai ler o verso 11. E enquanto você está abrindo aí Lucas 17, 11... a gente precisa entender a graça e se colocar na graça. Você percebeu que as igrejas, nos dias de hoje, a grande maioria delas, pregam a lei? E a lei fala assim, ó, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você for assim, você perde a salvação. Se você não der o dízimo, você não é próspero. Se você, sempre é troca. Só que eu e você precisamos lembrar que nós estamos em dias do quê? Da graça, o véu foi rasgado. E se colocar na graça, é entender que nós precisamos ser gratos a Deus, obedientes a Deus, e passarmos pelo processo. A luta, ela é leve e momentânea, e o Senhor tem um projeto. A Bíblia fala aqui, ó, verso 11, Jesus continuava viajando para Jerusalém, e ele passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando ele estava entrando num povoado, 10 leprosos, quantos leprosos? 10 leprosos se encontraram com Jesus. Vamos lembrar de uma situação. Vamos trazer os leprosos para o dia de hoje como os dias de Covid. Todo mundo está de máscara. Por quê? Porque nós podemos transmitir um vírus. Pensa que naqueles dias os leprosos, eles transmitiam um vírus, que era a lepra. Então esses leprosos, eles não podiam viver em sociedade. Esses leprosos estavam aparentemente fora da graça. E talvez você se encontre aqui hoje assim, olha, eu estou me sentindo excluído. Deus esqueceu de mim. A sociedade não me entende, a minha família não me entende, eu mesmo não me entendo. Só que a Bíblia fala que Jesus estava passando ali entre a Samaria e a Galileia. E aqueles 10 leprosos foram se encontrar com Jesus. Primeira chave que eu quero ministrar a tua vida hoje. Você precisa ter um encontro com Jesus. Um amém, agora dava certinho. Ó, que espontâneo. Sobre livre pressão. Eu e você precisamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Não basta vir à igreja. Pega isso, presta atenção para mudar o teu conceito. Não é vir à igreja, é ser a igreja. Ser a igreja na tua casa, ser a igreja no teu trabalho, ser a igreja na faculdade, ser a igreja, nós somos a igreja. Esse quadradinho aqui que nós estamos é apenas o lugar que Deus nos deu para nos reunirmos como igreja, mas isso não é igreja. Eu e você somos o corpo, somos a igreja. E nós precisamos como igreja ter um encontro com Jesus. E daí a Bíblia continua dizendo o quê? Eles pararam de longe. Por que eles pararam de longe? Doentes. Você percebe que quando a gente não está bem espiritualmente, a gente fica de longe? É assim ou não? Eu não quero ir para a igreja. Eu não quero que ninguém ore por mim, eu não quero falar com ninguém. Você percebe que a gente quer ficar longe? Sendo que devia ser ao contrário. A graça, ela nos atrai, ela não nos afasta. Está pegando isso, irmão? A graça nos atrai. Eles ficaram de longe. Me perdi aqui no versículo. 12, finalzinho do 12. E o 13, eles fizeram o quê? Eles começaram a gritar. E falaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós.
Segunda chave que eu quero ministrar agora à tua vida. Eu e você precisamos clamar mais. Nos dias de luta, nos dias de dificuldade, não são dias de ficar quieto, só chorando. Mas nos dias de luta e de dificuldade, são dias de clamar. São dias de você falar: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, eu preciso da tua graça. Jesus, entra no meu casamento, entra na minha vida financeira, entra no meu ministério, entra na minha casa. E eles começaram a gritar: Jesus, tem misericórdia, tem pena de nós. Olha que lindo, versículo 14, Jesus os viu. Fala para o teu irmão: Jesus está vendo você. Amém? Deixa eu falar com você que está online: Jesus está vendo você. Jesus, ele não esquece de nós, a graça dele já nos alcançou. Jesus viu aqueles leprosos e disse: vão, peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram o quê? Curados. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui. Jesus não precisou fazer um show. Você já percebeu que tem pastores que fazem show? Às vezes a gente faz show. Em nome de Jesus, e para. Jesus não fez nada. Na hora que eles falaram: Jesus, tem pena de nós. Na hora que eles fizeram isso, Jesus já curou eles, por causa da fé do coração deles. E Jesus falou: vai, podem ir e peça para os sacerdotes examinarem vocês, vocês estão curados. Sabe o que significa ser examinado pelo sacerdote? Vão mostrar o que eu fiz na tua vida. Acho que, não sei se nem o Gu entendeu o que ele fez aqui agora, ou você entendeu o que o Gu estava fazendo aqui. Mas o Gu está deixando registrado no nosso coração e principalmente na internet. Enquanto houver internet, vai estar o testemunho do Gu gravado. Aquilo que Deus fez para as pessoas examinarem. Muitas pessoas vão ver e falar: eu conheci o Gu nessa época. Usuário de droga, não tinha futuro nenhum. Tenho praticamente certeza que você já pensou muitas vezes em tirar a própria vida e nem teria futuro também. E a gente olha agora para o Gu, uma esposa, 3 filhos, uma vida profissional. A gente vê o quê? A gente examina e a gente vê: a graça de Deus alcançou a vida dele. A graça de Deus tem nos alcançado a cada dia. Por isso que eu e você não podemos parar, precisamos continuar no meio desse processo. Está pegando isso, irmão? Você está num processo, você está numa luta? Permanece clamando ao Senhor, não fica fora da graça. Venha para a graça. Versículo 15. E quando um deles, aqui vai haver uma grande diferença. Vai haver um divisor de águas aqui no meio dos 10. Malaquias 3 fala assim: vai haver a diferença do que serve e o que não serve a Deus. A gente vê nesse texto, no verso 14, que os 10 foram curados da lepra. E Jesus envia os 10 leprosos. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Jesus envia os 10 leprosos. Vão lá, vão contar o que eu fiz. E os 10 foram. Só que no meio de 10, um foi diferente. Você pode levantar sua mão e declarar: fala: Deus me chamou para ser diferente. Deus me chamou para ser diferente. E no meio daqueles 10 curados, um foi diferente. Você viu o que o Gu falou aqui? Ele falou assim: entrega a tua oferta para que essa casa permaneça aberta. Essa casa é uma casa de salvação. Você já pensou o que seria do Gustavo se não fosse a graça de Deus na vida dele? Você já pensou o que seria de mim, de você, se não fosse a graça de Deus? A gente estava literalmente na roça, né? Mas a graça dele nos alcançou. E no meio do testemunho, o Gustavo falou o quê? Eu preciso fazer mais. Não apenas só receber a graça, mas adorar o Deus que me alcançou com a graça. Sabe o que eu quero falar para você? Eu e você precisamos ser diferentes. Não apenas vir à igreja e sair e continuar normal. Mas Deus nos chamou para viver o quê? 1 Coríntios 1:27, que fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E vamos ler aqui, versículo de número 15. Quando um deles era samaritano. Só para você entender o contexto, os samaritanos eram considerados pelos judeus a escória, né, a palavra? A escória.
um povo sujo, um povo pecador. No meio daqueles 10, um samaritano, o mais desprezado de todos, né? Ele viu que estava curado, e diferente dos outros 9, a minha versão fala assim: ele viu que estava curado e voltou louvando a Deus em alta voz. Os 10 foram curados e falaram: uau, vamos lá mostrar ao sacerdote. E dos 10, 9 foram embora. Mas dentre um deles, o mais desprezado, o mais que não tinha esperança, o samaritano, ele olhou para ele e falou: meu Deus, minha pele está limpa, eu fui curado. E em vez dele ir junto com os outros 9, ele fez diferente, ele voltou. Jesus falou: vai, e ele fez diferente, ele foi em direção a Jesus. E ele não só foi em direção a Jesus, mas ele fez diferente, ele foi louvando em alta voz. Olha o que Deus fez comigo. Igreja, Deus está nos chamando para que nós venhamos fazer essa diferença, mostrar para as pessoas: olha, eu não sou perfeito. Esse lugar, a nossa comunidade, é uma comunidade perfeita para pessoas imperfeitas. Se a gente for dar o microfone para cada um de nós, fala seu pecado aqui, a gente vai cair de costa, de quão sujos e bagunçados nós estamos. Mas ao mesmo tempo o Senhor está falando, nos convidando, na verdade, que mesmo sendo falhos, pecadores, que nós venhamos entender a graça de Deus, nos arrependermos do nosso pecado e não ir junto com todos apenas viver de aparência, mas que a gente volte para o Criador. Sabe o que eu quero falar para você hoje? Volta para o Criador, volta para Jesus nessa manhã. Pastor, eu não estou desviado, e não estou falando que você está desviado, mas eu estou falando: volte a louvar a Deus como você louvava, volta a crer no Senhor Jesus como você cria, volta a profetizar como você profetizava. E a Bíblia fala que ele foi clamando em alta voz, versículo 16, e depois dele entregar esse louvor a Deus gritando, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu. Então aqui tem alguns segredos que nós precisamos entender. Eu e você precisamos ser adoradores, amém? Adorador não é quem toca, adorador é quem adora. Adore mais a Deus. Fala isso aí para o teu irmão: Deus te chamou para ser um adorador. Adore mais a Deus. O que o samaritano fez? Se ajoelhou. Sabe o que é se ajoelhar? É se prostrar diante de Jesus e declarar: Jesus, sem a tua graça eu não posso nada, é só o Senhor que pode. Pegou ou não? É só o Senhor que pode. Jesus está chamando você e eu para nos ajoelharmos aos pés dele e depois disso agradecer. Paulo fala à igreja de Coríntio o quê? Em tudo dai a igreja de Colossense, em tudo dai graça. Eu e você precisamos agradecer mais. Eu e você, dá um cutucãozinho devagar aí no seu irmão e fala: para de murmurar. Você está murmurando muito. Agradece mais. Está parecendo velho. Está tudo ruim, está tudo difícil, agradece mais. E aquele homem, ele voltou como? Cantando, se prostrando e agradecendo. E olha o que Jesus fala para o samaritano: não foram 10 curados? Cadê os outros? 35 caras na mesma... ia falar academia não, como que é? Como chama onde você estava? Na clínica. 35 caras na mesma clínica. O que nós ouvimos aqui? Só um não se desviou. E os outros 34? Jesus perguntou para o samaritano: vocês não eram 10? Cadê os outros 9? Quantos de nós conhecemos pessoas que já se desviaram no meio do caminho por causa do problema? E Jesus está falando: cadê? Cadê os outros 10? Os outros 9, versículo 18. Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Nesta versão é melhor do que a minha, fala assim: levante-se e vá. Vamos ler junto o finalzinho? A sua fé é o quê? Dos 10, para mim fechar a palavra, dos 10, 9 foram curados,
mas um foi alcançado pela graça, ele foi curado e ele foi salvo. Sabe o que Deus tem para nós? Não apenas um milagre. Deus tem um milagre e tem a salvação. E a salvação que Ele tem para nós não é só para nós, é para nós e para aqueles que entrarem na nossa rota. Eu não sei, se você perguntar, pastor, como que foi a vida desse samaritano depois? Eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei o nome dele, a Bíblia não fala. Mas eu sei que depois do que Jesus fez na vida desse homem, eu imagino que ele deva ter se tornado um missionário e voltando para Samaria, pelo menos a casa dele foi transformada. Se você perguntar, pastor, ele era casado? Não tenho a mínima ideia. Mas vamos imaginar que ele fosse casado. Depois dele ter esse encontro com Jesus, como que foi a mulher dele recebendo ele? Porque ele não podia ter relacionamento. Imagina ele voltando a abraçar os filhos. Ontem eu achei legal que a Jaqueline eu estava brincando com ela e a Pamela, e a Jaqueline falou que, como que é? Você viu mudança no olhar da Pamela, né? Houve uma mudança nos olhos dela. Sabe o que é isso? É reconhecimento que a graça de Deus está trazendo mudança. A Pamela está perfeita? Não, e está longe dessa perfeição. Eu estou perfeito? Não, e estou longe da perfeição. Mas eu e você precisamos estar abertos para sermos aperfeiçoados em Deus. Deus tem milagre para a tua vida em nome de Jesus. Mas Deus tem além do milagre, Ele tem salvação. Ele quer que você experimente a graça dEle em nome de Jesus. Deus quer que você experimente a graça dEle. E deixa eu falar uma frase para fechar o nosso encontro nessa manhã. A graça da vida é ter a graça de Deus. Pegou ou não? A graça da vida é ter a graça de Deus. Não queira estar fora da graça, mas queira estar incluso na graça. Então comece em Jesus. O ano já está caminhando para o final. Estamos começando um fim de curso, de período. Quantas coisas nós começamos em Jesus, mas não terminamos em Jesus? Aqueles 9 começaram em Jesus, gritando, Jesus, olha eu, tem piedade, mas não terminaram em Jesus. Eu não sei como foi a história deles. Daqueles 35 na clínica, dos 34, foi dado também uma oportunidade a eles. O que houve? Não sei. Hoje está sendo liberada uma palavra para nós. O que eu e você vamos fazer com ela? Está na nossa mão. A graça já está aqui. A graça é acessível a todos. Então, aquilo que você começou em Jesus, permaneça em Jesus, continue em Jesus e seja grato a Jesus.